Depois dessa, acho que depois desse louvor a gente já sai diferente, né? Amém? Amém. Então tá, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer e para falar. Amém. Tá melhorando. Amém. Vamos orar então pela palavra. Senhor, obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui em mais um vertical. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor quis que a gente estivesse aqui essa noite. Enche nosso coração, Senhor, entra na nossa vida, enche-nos de Ti, Senhor. Abala as estruturas essa noite, Senhor, renova as nossas mentes, traz, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, para que a gente preste atenção, para que a gente venha a ser realmente alimentados, e sair daqui diferentes, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a Tua semente encontre no nosso coração, que o Senhor realmente encontre em nós um terreno onde vai frutificar, onde a gente possa sair daqui, Senhor, e realmente plantar, e realmente colher, e fazer a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, quem trouxe a Bíblia, pode abrir comigo lá em Lucas 7:11. Obrigada pela água. Em Lucas, tem 4 histórias incríveis. Fala do empregado do oficial romano, depois fala da viúva, depois fala dos mensageiros de João Batista e depois termina com a mulher do vaso de alabastro. Mas hoje a gente vai falar da segunda história, da viúva. Tá? Então eu vou ler bem curtinho. 7:11 diz assim: Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena, e algumas versões diz profunda compaixão. E disse: não chore. Então chegou mais perto e tocou no caixão. Os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Legal. Então, Jesus entra nessa cidade, né, chamada Naim, com a sua galera, né, os parças, e uma grande multidão, e lá ele encontra uma mulher. E a gente já vai falar mais dela. Tá? Mas a mensagem de hoje, o título da mensagem é o tempo certo. Tempo certo. Jesus podia ter chegado naquela cidade 15 minutinhos antes. Ele não ia encontrar aquela mulher. Ele podia ter chegado 15 minutinhos depois. Ele não ia encontrar aquela mulher. Mas ele chegou na hora certa. No momento certo. Quantos sabem que o momento certo não é o nosso momento? Não é o momento que a gente quer. Né? O momento que a gente quer, por quê? Né? O momento que a gente quer é agora. Agora mesmo. Ah, você quer? Quero. Quando? Agora. É agora. A gente vive num mundo, numa sociedade, numa época onde tudo é agora. Né? É tudo agora. Então é tudo na hora. E por isso que fica tão difícil, às vezes, pelo menos para mim, esperar os 30 segundos do micro-ondas. É um tormento. Eu não consigo esperar. Nunca faz o bip-bip lá em casa. Sempre quando está no último segundo, eu já pego, abro, como, pronto. 1 segundo, né? Então, é muito difícil esperar. A gente não consegue. Perseverar, então. Perseverar na nossa... A gente precisa aprender a perseverar na nossa fé. Não é verdade? Muita gente tem tanta fé no que pode dar errado, que adivinha? Ou então, faz a coisa certa, mas no tempo errado. Eu acho que a pior coisa é isso. É você fazer a coisa certa, né, querer conquistar o que é certo, mas no tempo errado. Por exemplo,
Você escolheu o curso que você quer fazer de faculdade. Né? Vou começar a estudar, porque já escolhi, quero fazer faculdade tal, curso tal, legal. Aí você vai dormir. No outro dia, você já está lá, fazendo o curso, no primeiro dia de aula. Aí você vai dormir no outro dia, que legal, né? Então, já comecei, uau, conquistei. Aí você vai dormir no outro dia, você já está defendendo o TCC. Uau, que legal, passou, uhul, terminei, vou procurar um emprego. Aí você vai dormir no outro dia, você já está fazendo estágio numa empresa que é da área, uhul, legal. Quantos assistiram aquele filme Clique? Não é essa a história? Não mostra exatamente isso? Você conquistar as coisas certas no tempo errado? Quanta coisa se perde quando a gente deixa de entender uma verdade tão simples, que está lá em Eclesiastes, que até já foi falado. Eclesiastes, não precisa abrir, né? Pode só anotar. Estatísticas dizem que 99% das pessoas que anotam vão para o céu. Brincadeira. Estou brincando. Mas, se você quiser anotar, está lá em Eclesiastes 3:1. Essa verdade tão simples. Que há um tempo certo para tudo, para cada coisa. Existe um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Existe um tempo certo para cada coisa. E lá em Eclesiastes também, no 8:6, diz que existe o 8:6 fala assim, existe um tempo certo e um modo certo de fazer as coisas, cada coisa. Mas o nosso grande problema é, 7, que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Né? Então, nós servimos um Deus que é um Deus de processos, de estações. Ele vai aparecer no tempo certo, que não é o nosso. Amém? Estão aí? Tudo bem aí? Amém. Então, Jesus está entrando naquela cidade, na verdade, ele está entrando, o que dá para entender aqui, que ele está entrando nas vidas, ele está entrando nos corações. Né? E aí ele encontra aquela mulher, e é isso aí. E aí, joia. Vamos lá. Como foi com aquela mulher? Se a gente entender essa verdade tão simples e souber esperar, saber que ele vai aparecer no tempo certo e nos aliviar, como ele aliviou aquela mulher, fica tudo bem mais fácil. Então tá, voltando para a história, existiam duas multidões ali, né? Uma eram os parças de Jesus, a multidão toda, a galera toda que estava lá, seguindo o uhul, super feliz. Existem dois opostos, dois contrastes ali, né? A multidão que estava com Jesus estava feliz, estava alegre, estava provavelmente comentando o que tinha acabado de acontecer, porque Jesus tinha acabado de curar uma pessoa que estava lá, quilômetros de distância. E eles estavam felizes. Aí eles chegam nessa cidade e eles encontram o oposto, uma multidão que estava indo para um enterro. Né? Então, o que havia de sentimento ali? O oposto, tristeza, dor, medo. O que vai acontecer com essa mulher agora? Né? Ela era uma viúva e perdeu o único filho. Choro, tristeza. E aí essas duas multidões se encontram. Jesus promove esse encontro. Né? Joia. Aí, não é assim que acontece. Não é assim que o mundo é. Enquanto você está vivendo um momento bom, uma pessoa do teu lado está vivendo um momento ruim. É normal, isso infelizmente é normal. Enquanto uma criança nasce aqui, outra morre ali. Infelizmente esses contrastes acontecem o tempo inteiro. E a gente não precisa nem ir muito longe, porque isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente faz de tudo para parecer estar bem por fora, mas por dentro existe aquela multidão, aqueles sentimentos de dor, de tristeza, de vazio, de choro, de medo. Mas Jesus está chegando com a galera dele. Está chegando. E existia isso. E ele estava chegando ali com a galera naquela cidade. Parecia que ele estava atrasado, porque afinal o menino já tinha morrido. Né? Por mais que parecia que ele estava atrasado, ele chegou na hora certa. É assim que Deus é. É assim que ele é. Por mais que pareça que ele está atrasado, ele vai chegar na hora certa.
Amém? Assim como a gente não recebe as coisas porque a gente não sabe pedir, muitas vezes é assim. Existem pessoas que nunca chegam do outro lado, nunca conquistam o outro lado, não porque elas não foram chamadas, mas porque elas não sabem, não aprenderam como tirar poder da dor. Aquela mulher, imagina, ela era uma viúva, então ela tinha perdido o seu marido, o seu companheiro, aquele provavelmente que provia. Até ali tinha sido difícil para ela, mas ela tinha um filho, um único filho. E aquele filho significava o quê? Esperança, planos, futuro, legado, estava tudo ali. E ele morre. O que acontece? O que você faz quando a sua esperança morre? Não que você não possa fazer planos. Não que a gente não possa fazer planos. Mas um telefonema, um diagnóstico, um acidente, acaba com todos os planos. Ou pelo menos coloca em xeque. Né? Por isso que nós não colocamos a nossa esperança nos planos. Nós colocamos a nossa esperança naquele que sabe a hora certa. Naquele que é o autor da fé, aquele que é o começo e o fim, aquele que tanto nos dá a fé quanto aperfeiçoa ela em nós. Aquele que chega na hora certa. Amém? Aquela mulher, eu acredito que ela nem viu Jesus. Né? Ela ouviu, não chore. Aí ele chegou, as duas únicas palavras que Jesus fala para ela é não chore. E fica até estranho, porque você, naquele momento, você está ali, enterrando um filho, e a pessoa chega e fala, não chore. Tipo, a única coisa que ela não conseguiria não fazer. Né? E ele fala, não chore. Só que assim, aquela mulher, ela não sentou com Jesus para explicar o sentimento que ela estava tendo. Ela não sentou com ele para falar o que ela estava sentindo. Ela não se queixou. Ela não pediu nada. Ela talvez nem viu ele. Mas essas duas palavras, não chore, nos mostram muito como Jesus é. Nos revelam a natureza de Jesus. Nos mostram que Jesus, a gente serve um Deus que sim, se preocupa com os nossos sentimentos. Ele, na verdade, se preocupa mais do que você. Ele ama mais do que você. Né? Então, se você entrou aqui achando que Jesus não se preocupa ou que o seu problema não merece atenção, saiba que ele te vê. E ele diz, não chore. Aí, quando Jesus fala, não chore, é porque alguma coisa vai acontecer. É porque algo vai acontecer. Lá em Salmos 30, versículo 5, diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Né? Então, se prepare, porque Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Amém. Então, aquela mulher, voltando para ela, né? Ela ouviu não chore. Ela não clamou. Ela não levantou as mãos. Ela não viu Jesus. Né? Ela talvez nem conseguiria fazer nada disso. Porque a dor era tanta. Você já se sentiu assim? De, cara, não consigo fazer nada. Não consigo clamar, não consigo pedir, não consigo orar, não consigo nem levantar as mãos. Você já se sentiu nesse lugar? No fundo, sem falar para ninguém, você não achou que Deus realmente pudesse fazer alguma coisa para mudar a tua situação. Mas Jesus, ele chega até ela, não pela fé dela, não porque ela era boa, não por quem ela era, mas por quem ele era. Entendeu? Então, ele, por mais que ela não viu, por mais que ela não fez nada, ele chegou. Isso nos mostra o quê? Que a gente serve um Deus que vem até nós. Ele vem. Esse é o momento que você pode dar um uhul, glória a Deus. O Júnior é a alegria de todo, né? Todo. Mas você também é, Felipe.
Joia. Essa cena, galera, é incrível. Tenta visualizar. A mulher, ela não vê Jesus. Eu acho que ela não vê, tá? Ela simplesmente escuta um não chore. E aí, Jesus vai e toca no caixão. Né? A linguagem corporal, né? Gestos que dizem muito mais do que palavras. Não chore e toca no caixão. Quando ele faz isso, cara, todo mundo para. Aqueles que estavam segurando, que estavam levando, param. E todo mundo fica assim, chocado com o que Jesus fez. Bem típico, né? Quebrando todo o protocolo. Por quê? Pela lei, um rabino, que é um líder espiritual, como se fosse um pastor para o judaísmo, um mestre, não podia tocar em algo que era morto. Porque ele ficaria impuro. Jesus fez isso. Ele tocou, tanto que falou para o menino, levante, vai lá, entregou ele para sua mãe, tipo, fez o trabalho completo, né? Ressuscitou o menino. E aí, nesse gesto, Jesus está mostrando através disso, da linguagem corporal, né? Quantos sabem que 55% da comunicação é linguagem corporal? Né? Então, Jesus fez isso. E nisso ele mostrou que ele é um Deus que vem até nós. Se tinha alguma dúvida até ali, ele mostrou, ele vem. Muitas vezes, Jesus não vai falar nada, mas ele vai fazer justamente isso. Tocar em alguma área morta da sua vida. E, para mim, cara, Jesus abriu mão da divindade dele para fazer isso. Para estar no nosso meio e tocar nas áreas mortas da nossa vida. O que ele fez? O que ele fez foi isso. Ele trouxe vida às pessoas que estavam mortas, tocou nas áreas mortas. Então, isso me leva a crer que a essência do evangelho não é transformar pessoas ruins em boas. O evangelho é mais do que isso. É trazer vida aos mortos. É trazer vida àquilo que está morto. Amém? Amém. Então, olha só. Ele não precisava de você. Ele não precisava da gente aqui. Mas ele queria a gente aqui. E o que ele fez, quando ele estava indo... sim, ganhou. Entendi. Achei que era da mensagem. Amém. O que ele fez quando ele estava indo para a cruz foi nos dar essa mensagem. Eu vim. Ele veio por você. Mas não porque ele precisava de você. Mas porque ele queria você. Amém? Amém. A gente precisa mudar, melhorar o nosso testemunho, tá? Eu já estou terminando. E quando eu terminar, eu queria que você louvasse mesmo. A gente vai vou sugerir aqui um louvorzão, tá? Para a gente celebrar aquele que vem. Amém. A gente precisa melhorar nosso testemunho, sabe por quê? A primeira parte do nosso testemunho é assim, ó. Eu estava no mundo, eu estava perdida, Jesus me salvou, me libertou, me curou, me firmou, uhul! Glória a Deus! E a segunda parte do nosso testemunho é assim, ó. A igreja é legal. Galera, vamos nos erguer, confiar, vamos viver experiências de um Deus que vem até nós. Mais do que a gente já tem vivido. Tá? Aquele que toca as áreas mortas da nossa vida, que ainda existem. Não é porque a gente está na igreja que não existe mais, que todo vazio acabou. Ainda existe. Ainda existe dor, ainda existe tristeza, ainda existe mágoa, de repente ainda existe. Mas ele vem. Ele vem até você não por causa da sua bondade, mas porque ele é bom. Amém? E ele te diz... Não tema o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque ele vem no tempo certo.
Amém? Tempo certo, no tempo dele. Naquele tempo que ele já marcou. Quem foi que marcou o tempo? Deus. Quem sabe de todas as coisas? Deus. Não é fácil? Não estou dizendo. Mas se a gente confiar que ele tem o tempo certo, ele marcou, ele já fez, ele já planejou, e os planos dele são melhores do que os nossos, cara, é só deixar ele vir, deixar ele tocar. Amém? Porque ele te diz, não chore e toca. Deixa ele tocar nas áreas mortas, trazer vida. Amém?